A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 22 de junho de 2013. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, Júlio Penariol. No Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Confira uma reportagem sobre a formação de atletas no Brasil. Você, ouvinte, sabe quais são as políticas de formação esportiva do governo? Qual é o papel da escola nesse processo? E para qual finalidade o atleta é formado? Para debater o assunto, conversamos com a professora da Escola de Educação Física e Esporte da USP, Maria Tereza Silveira. Também entrevistamos o professor aposentado de Pedagogia de Esporte da Unicamp, João Batista Freire. Aqui no Observatório, a informação vai além das 4 linhas. Hoje na mesa teremos a participação de Carlo Napolitano, Tuca Américo, Fernando Martins, Luiz Moraes e eu, Júlio Penariol. Vamos aos destaques de cada integrante da mesa, começando com Carlo Napolitano. Olá, amigos. Hoje eu vou fazer uma vaia ao presidente da FIFA, o Joseph Blatter. Vou fazer um aplauso à torcida brasileira lá de Fortaleza, torcida da seleção brasileira, é lógico, e fazer algumas considerações a respeito da Copa das Confederações e dos protestos populares. E você, Fernando Martins, o que você trouxe pra gente hoje? Bom, como aplauso eu vou trazer 3 exemplos de futebol praticado nessa Copa das Confederações, que é um time, um jogador e um jogo que eu assisti, e também comentar as declarações de Pelé e uma de Ronaldo, feita em 2011, mas que o pessoal está trazendo para a atualidade. Quem está aqui na mesa também é Tuca Américo. Tuca, quais os seus destaques? Bem, saudações amigos, difícil não falar sobre essas manifestações que estão acontecendo no Brasil e sua relação com a Copa do Mundo, Copa das Federações, Jogos Olímpicos e tudo mais que está na mídia de forma até demasiada sendo veiculada. É isso. E você, Luiz, quais são os destaques de hoje? Bom, eu vou vaiar a Nigéria contra o Tahiti, mesmo fazendo 6-1. Tem alguns pontos negativos nessa atuação da Nigéria. E também falar do Miami Heat, campeão da NBA nesta última quinta-feira. E você, Júlio Penariol, completando os destaques de hoje, o que você trouxe? Bom, vou pegar carona no seu comentário do basquete aí, falar, como sempre, um pouquinho do time novo do Bauru Basquete, o time que está sendo montado para essa temporada, e comentar um pouquinho sobre a comemoração do gol do Tahiti no jogo contra a Nigéria. E para começar com o quadro Vai e Aplauso, um grande quadro aqui do Observatório do Esporte, o nosso comentarista Zeca Marques está lá no Rio de Janeiro acompanhando os jogos no Maracanã, e ele comentou um pouquinho aí sobre os 2 jogos que ele assistiu nesta semana. Amigos do Observatório do Esporte, Zeca Marques que fala, eu estou no Rio de Janeiro no momento, e cidade onde eu estive para acompanhar 2 partidas da Copa das Confederações. Eu presenciei o jogo México-Itália no domingo anterior, e na última quinta-feira a goleada da Espanha por 10-0 sobre o Tahiti. No que diz respeito ao Maracanã, eu fiquei bastante surpreso, porque as sinalizações da cidade são muito eficientes, são muito visíveis, o estádio internamente, externamente, está muito bonito, apesar de que os admiradores do antigo Maracanã dizem que esse estádio é outro, e há muitas críticas, porque o Maracanã original foi completamente desfigurado. Mas para mim, que não vivi a época áurea do Maracanã, eu achei o estádio muito bonito, está tudo muito organizado. Eu acho que o Rio de Janeiro hoje teria todas as condições, estruturais, esportivas, para poder sediar jogos da Copa. Eu fui ao estádio nas 2 vezes de metrô, voltei de metrô. Agora, obviamente, as manifestações populares que têm havido no Brasil nos últimos dias fizeram com que eu tivesse uma série de cuidados. Eu optei por uma linha secundária de metrô para chegar ao estádio e saí do estádio 15 minutos antes do fim das partidas. Havia muita ameaça de manifestação em torno do Maracanã. No domingo eu passei pelo meio de uma centena de manifestantes que tinham sido contidos antes do jogo acontecer.
E o que eu acho que nós que discutimos o esporte no nosso programa, que nós temos que refletir agora, é o quanto que essas manifestações todas por todo o país têm a ver com a organização da Copa do Mundo de 2014 e com a Olimpíada de 2016. Eu acho que a insatisfação geral da população envolve tudo aquilo que nós temos comentado nos últimos programas, que tem a ver com estádios superfaturados, licitações fraudadas, falta de transparência de todos os governos, municipal, estadual e federal, para organizar o evento. E haja vista que, inclusive, representantes da FIFA e delegações estão assustadas com o que estão vendo no Brasil. E, obviamente, aí começa a haver aquelas ameaças veladas de que a FIFA pode suspender tanto a Copa das Confederações como a Copa do Mundo. Eu acho que, como dissemos na semana passada, essas manifestações merecem toda a nossa atenção, a nossa reflexão e, obviamente, temos que ficar atentos a questões que envolvem também a organização dos eventos esportivos no Brasil. Eu, como espectador e como pesquisador de esportes, fiquei muito contente de ver os jogos no Maracanã, na partida de Espanha e Tahiti, por exemplo. No meio do segundo tempo, a torcida em coro começou a entoar o hino brasileiro. Foi um momento bastante emocionante e eu acho que estamos num momento único e ímpar na história do Brasil e vejamos como é que as autoridades, que por enquanto têm sido omissas, completamente ausentes do debate público, como é que as autoridades vão se posicionar em torno dessas questões todas. Abraço aos amigos do Observatório, até a próxima semana. E agora eu passo a bola para a Tuca Américo comentar um pouco também sobre essa questão das manifestações. Eu acho que a intervenção do Zeca foi providencial, acho que eu acabo complementando um pouco o que ele relata como uma experiência e que, de certa forma, eu sinto na mídia essa ausência da palavra das pessoas que realmente fazem parte. Eu até postei esses dias, na quinta-feira pela noite, estava lendo algumas coisas na internet sobre as manifestações e eu não conseguia achar informações interessantes ou que eu considerasse importantes na mídia brasileira. E uma das melhores informações que eu consegui foi no site do New York Times, onde lá existiam alguns comentários, mas muitos vídeos que davam voz às pessoas que participavam ou que participam dessas manifestações. Então eu fico um pouco receoso nessa visão que a mídia apresenta para a gente, né, em que fica a visão de que é um pequeno grupo de radicais. Para mim não são radicais, são vândalos, vandalismo é crime, e as pessoas deveriam estar presas. Né? Então não é minimizar isso. E de uma hora para outra eles viram vândalos, e no outro dia você vai ver o resultado do que aconteceu na quinta-feira à noite no Rio de Janeiro, e tem 8 presos. Quer dizer, tem uma discrepância muito grande entre o que a mídia relata e o que acontece. Né? E fico feliz da visão do Zeca, uma pessoa que está em loco relatando que o clima em relação aos jogos ocorreram de forma tranquila. Né? Eu acho que aqui nós acreditamos na opinião do Zeca, uma pessoa que conhece muito essa área, dizendo que os jogos ocorreram de forma tranquila, né, que o estádio se apresenta preparado. A gente comentou no programa semana passada que esses eventos, que a Copa das Confederações é um evento de teste, né, para que se possa levantar pontos falhos, pontos positivos, fazer uma avaliação, ver o que tem que melhorar. Então, eu acho importante e destaco essa opinião do Zeca, que eu também acredito. Não é só a realização desses eventos aqui no Brasil que está em jogo. Tuca, mas eu acho que meu amigo Carlo Napolitano. A colocação do Zeca é pertinente. Eu acho que há uma grande relação, sim, com a organização da Copa, das Copas das Confederações, das Olimpíadas. Tudo pelo que ele diz, né? Superfaturamento, gastos excessivos. Então a população de alguma forma se revoltou em relação a isso. Acho que não cabe a gente julgar a oportunidade da manifestação. Eu acho que não estou aqui levantando se ela é viável ou não ter sido feita agora, mas um pensamento. Eu acho que a gente está chorando um pouco o leite derramado, porque os gastos já foram feitos, as coisas já estão prontas, mas eu acho, tendo em vista tudo isso, eu acho que ainda a manifestação ela é saudável, desde que ela não transborde para a violência e para o vandalismo. Né? Sim. Eu iria fazer comentários a respeito, falei isso na escalada. Me deixa indignado a destruição de patrimônio público, claro. Me deixa indignado as pessoas irem para a manifestação mascarados, né, com o rosto tapado. Não é?
Eu sou professor da área do direito, trabalho com os alunos aqui nos cursos de jornalismo, de comunicação social, rádio, radialismo RP, e sempre trabalho com os conceitos da liberdade de expressão do pensamento, né? E o texto constitucional, ele dispõe que toda a liberdade de manifestação do pensamento é livre, vedando o anonimato. Então as pessoas se identificam quando se expressam. Aqui na chamada do programa, o nosso nome e sobrenome é anunciado. No final do programa, o nosso nome e sobrenome ele é anunciado. Então a gente se identifica quando manifesta o pensamento. Na minha visão, quando uma pessoa vai para uma manifestação democrática com o rosto tapado, ela está no anonimato, não é? Então ela não está exercendo uma participação cívica, democrática e cidadã na sua manifestação do pensamento. Ele está escondido. E, sem dúvida alguma, essas pessoas envolvidas em atos de vandalismo, elas invariavelmente estão com o rosto tapado. Sim. E é curioso que o rosto é tapado com uma máscara que faz alusão a um grupo chamado Anonymous que atua na internet, invadindo sites, essas coisas. Então, além do anonimato, né, é fazer alusão a um outro grupo que responde de uma maneira até meio duvidosa os seus atos. Eu acredito que eu concordo com o Carlos. Acho que a gente vive numa democracia e temos o direito de expressar. Ninguém vai ser preso por expressar um pensamento aqui. Não vai ser torturado, né? Então acho que a gente tem que rechaçar esse tipo de comportamento. Eu acredito que a manifestação livre, pacífica, nas ruas é maravilhosa, é linda, é legítima. Agora, quando vai para um grupo que se diz pequeno, o grupo pode ser pequeno, mas o estrago é enorme. Sim. Né? Eu fico um pouco assustado, muito assustado. Tuca, ontem eu fiquei assistindo ao vivo, né, as manifestações no Rio, Belém, Brasília, e dá para ver muita relação com o Copa, as pessoas reivindicando muito e contestando muito a organização. Me deixou extremamente indignado, não é, quando alguns manifestantes se dirigiram para o Palácio do Itamaraty. Não é? Para quem não sabe, eu acho que tem muita gente que não sabe disso, é a sede, é o prédio que é a sede das relações internacionais do Brasil, ou seja, do representante brasileiro, onde o Brasil faz as suas relações internacionais. O que me deixou indignado, ou seja, ali não há uma representação de poder, não é um poder legislativo, não é o executivo, não é o judiciário. É um ato de representação, não é uma de relações internacionais, ou seja, é onde fica a embaixada, não é? Onde fica o embaixador brasileiro. E pensando que o embaixador é o indivíduo que faz a diplomacia, não é? Que vai buscar o consenso, que vai buscar o diálogo, que vai buscar a paz, a concordância entre os povos, me deixou indignado a revolta daqueles manifestantes, daqueles brasileiros infelizes que praticamente destruíram o prédio do Itamaraty. Não é? Muitos embaixadores famosos fizeram parte da minha formação pessoal, acadêmica, né? E eu fico, talvez até pensei numa homenagem a eles, não é? Me lembro aqui alguns nomes: Afonso Arinos de Melo Franco, Celso Laffer, Joaquim Nabuco, Paulo Sérgio Pinheiro, Rui Barbosa, Santiago Dantas e, por último, e por que não, Vinícius de Moraes, não é? Que foram embaixadores, representaram o Brasil nas relações internacionais, sempre buscando o consenso, o diálogo, a conversa. E aqueles indivíduos que praticamente destruíram a fachada do prédio Itamaraty, acho que essas pessoas, de fato, Tuca, acho que elas têm que ser identificadas, processadas e punidas pela lei. Sim. E a gente vê também nessa onda de protestos como o foco está um pouco perdido, por exemplo, como esse trajeto pelo Palácio do Itamaraty, também com o início dos protestos foram por passe livre, que o transporte público fosse a passe livre. E muita gente, por exemplo, leva um cartaz com escrito sem impostos. E não é lógico, né? Porque não tem como você fazer um transporte a passe livre sem imposto. O pessoal tá meio perdido, né? O Luiz mencionou um filme aqui, que é o filme dos Mascarados, né? Ontem, a impressão que eu tinha é que lembrava um outro filme. Parecia aquele filme dos zumbis, não é? As pessoas sem ordem, sem orientação, indo ao gosto da manobra de alguns, ou seja, e não tinha o porquê atacar o prédio como foi atacado, até com coquetel molotov
tudo mais. Eu acho que isso tem que ser apurado, a justiça tem que achar os responsáveis e ninguém está culpando as manifestações pacíficas, que são bonitas e são legítimas. E são democráticas. E são principalmente democráticas. Isso é uma prova, acho que se serve de exemplo, se tirando a imagem feia e suja do vandalismo, o resto é uma lição de democracia para o mundo inteiro. E sem contar, né, Tuca, que alguns manifestantes estão, inclusive, impedindo o trabalho da imprensa. Sim. Restringindo também a liberdade de informação, ou seja, atacando veículos, carros, retransmissores, como foi o caso do SBT, na quinta-feira da Record, bem lembrado pelo Luiz. Eu estava assistindo um programa, se não me engano, na Bandeirantes, e alguns manifestantes impediam um link ao vivo de uma repórter, colocando cartazes na frente, desligando o spot de luz. Não é? Então, isso não é democracia. Não é? Isso não é respeitar a liberdade de informação, a liberdade de imprensa. E outro exemplo também dessa bagunça do pessoal não saber pelo que está protestando é justamente porque um dos fatores que fizeram o protesto crescer foi a violência da polícia militar contra os manifestantes. Sim, sem dúvida. E o pessoal agredindo o jornalista Caco Barcelos, que é um dos maiores críticos da polícia militar de São Paulo. É um absurdo, né? Na verdade, existe um agendamento e um filtro da mídia. Então, por exemplo, uma imagem de um repórter da Globo News que levou um tiro de borracha na testa, bem no meio da cabeça. Eu acho que, tudo bem, a mídia pode replicar essa imagem, discutir isso, mas coloca como se fosse um atentado à liberdade de imprensa. E é uma função, um jornalista que se coloca, temos vários jornalistas aqui, um jornalista que coloca uma situação dessa é um risco que ele corre, né? Como um soldado que sai machucado. Então isso é um risco da profissão e se coloca isso como mártir. Eu acho que tem que também ter uma visão desse tipo de notícia que é veiculado pela mídia, que tem tanta coisa acontecendo, acaba priorizando quando ela é atingida. Né, como a Globo mostra um carro do SBT pegando fogo, um carro da Record, preocupada como se pudesse ser também um carro dela. Com certeza. Então isso é uma coisa que tem que ser discutida. E os carros dos civis? E as pessoas civis inocentes que foram não só atingidas por balas perdidas da polícia, mas por pedras de vândalos. Então acho que tem que ter esse equilíbrio e não priorizar um lado nem outro. E esse mito da imparcialidade da mídia brasileira é uma coisa que acaba irritando um pouco a gente que estuda isso. Bem, eu vou andar rápido aqui. Né? O primeiro item, na verdade, a gente fez uma discussão geral, mas eu queria aqui puxar uma discussão para o meu amigo Carlos, porque eu queria ouvir meu amigo Carlos Napolitano, que está aqui ao meu lado, que um dos pesquisadores de esporte que participa aí no grupo de esportes, até do Intercom, né, que é a sociedade que representa a comunicação no âmbito acadêmico aqui no Brasil, que é o Anderson Gurgel, ele apresentou um manifesto pró-Copa no Brasil, afirmando que é uma decisão que já está tomada. Eu coloquei isso na pauta do programa, acho que nossos amigos aqui da mesa leram o material, dizendo que é uma decisão que já foi tomada. Né? Na verdade, o grande prejuízo em não realizar mais esses eventos no Brasil é do próprio Estado brasileiro e da nossa imagem no exterior. É uma decisão que foi tomada por pessoas que que representam legalmente o povo brasileiro. Né? E eu lembro muito bem quando decidiram que a Copa ia ser... Eu tenho até hoje na minha cabeça a imagem de quando decidiram que a Copa ia ser no Brasil, aquela imagem da praia, né? Todo mundo festejando. Se eu não me engano, no bondinho do Pão de Açúcar com uma bandeira brasileira subindo e descendo. Sim, toda aquela coisa de festa. O fanista. Então o Anderson propõe aqui, isso que eu coloco para discussão aqui à mesa, que a gente tem que realizar uma Copa com a cara do Brasil, né? E não com a cara da FIFA, com a cara de determinada instituição. Então acho que a Copa com a cara do Brasil é o que a gente vê nos estádios. Dentro dos estádios o espetáculo está bonito. Né? Eu duvido que em algum lugar uma seleção como a do Haiti tenha sido recebida tão bem, tinha torcida para eles. Né? Então isso é uma coisa que foi marcada. A gente vê a entrevista desses jogadores, eles falam que isso vai ficar marcado para o resto da minha vida. A gente não imagina um outro povo torcendo pra gente. O Tuca, como disse o Zeca na sua pequena sonora, né? O cara de uma pequena sonora falou 3 minutos e meio, né? Imagina se ele estivesse aqui na mesa, ele ia falar 35 minutos, né? Só hoje. Ele disse que começa a correr boatos aí de um possível cancelamento. Sim. Se houver cancelamento da Copa das Confederações ou da Copa do Mundo, o único prejudicado será o Brasil. Né? Porque a lei 12.663, de 5 de junho de 2012, aprovada pelo Congresso Nacional Brasileiro, que nós elegemos, né, são deputados e senadores que nós elegemos para estarem lá, há uma disposição nesta lei 12.663 de 2012, que a União poderá construir garantias ou contratar seguro privado
ainda que internacional, em uma ou mais apólices para cobertura de riscos relacionados aos eventos. Copa do Mundo, Copa das Confederações, e também nessa lei inclui a reunião da juventude católica que vai acontecer nos próximos dias. O que acontece? Se o cancelamento ocorrer, o Brasil aciona o seguro que já foi feito, não é? E a FIFA recebe essa indenização, recebe essa apólice de seguro e ela sai sem nenhum prejuízo. O Brasil é que teria o prejuízo, não é? O prejuízo de ter contratado um seguro e ter acionado. O seguro já foi feito. Há uma notícia aqui que foi captada agora na internet pelo nosso produtor, o Vinícius Martins, que o Brasil já teria feito, ou já fez, né, um contrato de seguro em 2010 com uma empresa da Alemanha. Então, Tuca, o grande prejudicado seria, de fato, o governo federal, a União, que, no frigir dos ovos, somos todos nós, né? Porque nós pagamos impostos, contribuímos para a manutenção do Estado, então os grandes prejudicados e perdedores seriam os próprios brasileiros. Tá, ok. Bem, acho que eu vou ao último assunto rapidamente, que eu tinha anotado aqui para não perder, deveria ser discutido no primeiro momento. Lá na abertura da Copa das Confederações, que ocorreu no sábado passado, foi isso, né? No sábado passado, com o jogo Brasil e Japão. Brasil e Japão, Brasil e exatamente. Japão. Né, quem acompanhou tinha todo um protocolo que não foi respeitado. A Dilma deveria ir ao centro do campo, fazer o seu discurso. Quando sentiram que o clima não estava bom, ela ficou na tribuna do lado do Joseph Blatter e simplesmente deu um declaro aberto à Copa das Confederações. E foi imensamente vaiada, assim como o Blatter, que deu uma cornetada na torcida, dizendo onde está o fair play da torcida brasileira. Mas, Tuca, me permita, claro, a minha vaia seria justamente em relação a isso, né? Onde está o fair play? E daí me chamou a atenção a fala do Galvão Bueno. Falou, senhor José Blatter, o senhor precisa entender que aqui nós somos uma democracia. Né? Então tem o dedo de vaiar, de criticar, não ofende ninguém. Então ele acho que não entendeu isso muito bem, não é? Ele não entendeu que nós vivemos aqui uma democracia. Até tem. Aqui não é a Suíça. Aqui não. A Suíça pode ser mais democrática que a gente, né, Tuca? Mas aqui pode não se expressar tão abertamente. Talvez ele não entenda que o Brasil não é a Rússia e não é o Catar, onde a FIFA escolheu para fazer a Copa do Mundo nas próximas edições, não é? E o que me chamou a atenção, eu fui buscar também essas informações, Tuca, que tanto ele como o Jerome Valk, que é o secretário-geral, eles já deram manifestações infelizes em relação a isso. Tem uma frase aqui do Valk, do dia 25 de abril último, que menos democracia é melhor para a organização da Copa, não é? Por isso talvez tenha sido a indicação deles escolherem o Catar e a Rússia para as próximas organizações. E sem contar também que essa manifestação de vaias à autoridade já aconteceu no Brasil em 2007 no Pan-Americano. Sempre acontece. Em relação ao Lula e ao Sérgio Cabral, governador do Rio. E uma outra, Luiz, aí o Tuca vai poder falar bem sobre isso, né? Pro Blatter, a Copa da Argentina em 78 ajudou na reconciliação entre o povo e a ditadura. É um absurdo, não é? Um cidadão do mundo falar uma coisa dessa, não é? Sim. Respeitando sempre a liberdade de manifestação do pensamento dele, mas mesmo assim é um absurdo. Sim. Então eu queria completar, porque eu estou trazendo a situação à discussão, né? Que porque a Globo, a Globo que distribui as imagens para as outras emissoras de televisão. Então ela distribui 6 minutos de imagens editadas de cada jogo, né? E nesses 6 minutos de imagem, ela priorizou, segundo palavras da própria Globo, ela priorizou lances do jogo e não distribuiu o material jornalístico das vaias. Então, se alguma emissora quisesse reproduzir as vaias como fato jornalístico que foi, não teria condições, porque essa imagem, se você pegasse de um outro lugar que não fosse fornecido para a Globo, não era uma imagem oficial, né? Mas esse fato foi resolvido depois que o portal UOL contestou essa decisão da Globo, e depois ela deu uma desculpa esfarrapada e liberou as imagens da vaia. Mas isso sim é uma afronta de não fornecer a informação jornalística para aqueles que dependem, para outras empresas que dependem disso para poder veiculá-la. Tuca, sem querer interrompê-lo, mas interrompê-lo novamente. Acabado de finalizar. Essa disponibilidade de poucos minutos da programação também está na lei 12.663/2012, no seu artigo 5º, no parágrafo 2º, fala que a FIFA, o veículo responsável pela transmissão, que no caso é a Rede Globo, ele tem que disponibilizar no mínimo 6 minutos dos principais eventos
sorteio da Copa, a abertura, encerramento. E, no mínimo, 3% da duração dos jogos. Né? Então, isso está na lei. Né? Foi decidido. Então, a gente não podemos chorar o leite derramado, Sim. Tuca. Está na lei, aí talvez não tenha tido a habilidade da Globo de mostrar que fez parte do evento a VAI. Não é? Sim. Tanto é que a gente tem lá os 3 minutos, que vai dar 3% de 90, vai dar 2,7 minutos. Os 3 minutos que a gente vê na televisão, é a Globo que vai escolher. Se ela quiser divulgar apenas os 3 primeiros minutos do jogo, ela pode, sem os gols, por exemplo. Talvez no jogo da Espanha e do Tahiti não vai dar, né? Que foram 10 gols, eu acho que não dá para passar os 10 gols em 3 minutos. Mas está na lei, então a gente não pode ficar reclamando muito do que já aconteceu. Não, claro, né? Concordo, que ficou claro. E é uma filtragem dessas imagens e como encarar o fato acontecido como jornalístico. Sim, então, acho com que certeza. Essa seria a crítica. Então, acho que falamos bastante sobre isso já, né? Passo a bola para frente. Vamos continuar então com Carlo Napolitano e seus outros destaques. A minha vaia pro Blatter já foi dada, né? Então eu queria fazer um aplauso até que foi sugerido pelo meu filho Pedro, né? Que eu tenho falado bastante dele aqui. Né? Que ontem, na quinta-feira, na verdade, almoçando em casa, eu falei, não tem um aplauso nessa semana, talvez é pelas movimentações no Brasil, então eu não teria um aplauso para dar. Ele falou, pai, aplaude a torcida de Fortaleza que cantou o hino a capela depois Sim. que parou a execução da metade do hino. Então acho que é legal ver a torcida brasileira cantando o hino corretamente, não é? Muitas vezes o hino não é cantado corretamente. O Tuca pode me recordar. Isso começou nas Olimpíadas de 92, não foi, Tuca? Nos jogos de vôlei. Nos jogos de vôlei, que eu lembro assim fortemente, nos Pan-Americanos. Nos Jogos Pan-Americanos aconteceu isso também. Né? E que eu acho uma cena... Eu acho que essa Copa das Confederações tem cenas muito bonitas. Eu achei uma cena muito bonita, por exemplo, que não é comum pra gente no futebol brasileiro, o Neymar indo abraçar a mãe na beirada da arquibancada e não tem alambrado. Ele não poderia levar um cartão amarelo? O jogo acho que tinha acabado, já tinha finalizado o jogo, boa pergunta. Durante o jogo, se ele vai cumprimentar o torcedor, talvez ele fosse. Mas independente da regra do jogo, é uma cena incomum, impensável, interessante, não se imaginava no Brasil. Né? E aquele medo de invasão de campo, não estamos falando em termos de campeonato estadual, com rivalidades mais acirradas. Né? Mas no evento é uma coisa bonita que a gente está acostumado a ver. Eu sempre achei muito bonito em outros países isso acontecendo, essa falta de alambrado. Quando ele jogava no Santos, ele costumava beijar a proteção de acrílico ali, né? Porque a família ficava ali dentro. Ou em algumas situações, aquele beijo através do alambrado. Não vi. Então acho que tem coisas bonitas. O comportamento da torcida. Acho que o pessoal vai acabar por comentar essas coisas ainda durante o programa. Tá, então como o aplauso foi dado, a vaia também foi dada nos comentários sobre a Copa das Confederações, os protestos também já foram dados. Eu só queria mandar abraço aqui para alguns colegas que nas minhas andanças por Bauru elogiam o programa. Que bom. Então o elogio não é para mim, é para todos nós aqui, né? Para a produção, para o Silvestre, para o Fleury, para os membros da mesa. Então aí, nominalmente, os colegas, o Fábio Gabos Alvarez, o popular Mamona, o Chico Freitas, o Maurício Porto, o Elinho Lamônica, o Toninho Vasconcelos e o Márcio Bittencourt. Um grande abraço e podem criticar também, não só elogiar. Mas vamos seguir com o assunto Copa das Confederações, que é o grande assunto da semana, agora com o produtor, hoje na mesa, Fernando Martins. Continuando até, eu não vou fugir muito dessa onda de manifestações, porque eu quero comentar aqui a declaração infeliz que o nosso famoso Pelé veio a público dar a cara para falar na minha opinião, uma besteira dessa, que é criticar, pedir pro pessoal esquecer essas manifestações. Vou até ler aqui a declaração dele, foi exatamente assim: vamos esquecer toda essa confusão que está acontecendo no Brasil, todas essas manifestações, e vamos pensar que a seleção brasileira é o nosso país, é o nosso sangue. Vamos vaiar a seleção, vamos apoiar até o final. E, não sei, na minha opinião, acho isso até, não sei, de maneira alienada, uma pessoa tão influente que ela forma opinião, uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, dá uma declaração dessa. E eu até me aproprio de uma frase que eu li do Thiago Arantes, comentarista da ESPN, que foi: eu não tive a felicidade de ver o Pelé jogar, mas eu tenho a infelicidade de ver o Edson falar. Ou como diria o Romário, né, que o Pelé de boca fechada é um poeta.
O Pelé teve um momento Zagallo, né? Na verdade, acho que esse histórico do Pelé de falar bobagens, acho que o Pelé já não pode ser considerado nem mais um formador de opinião. Mas, acho que as pessoas ouvem o Pelé falar justamente para depois tirar sarro, porque não é possível. Eu só tenho uma dúvida, amigo Júlio, que remeta aí a frase do Fernando. Quem falou foi o Pelé ou foi o Edson? Inclusive no vídeo, né, que ele faz esse pronunciamento, ele diz, não é o Pelé, é o Edson. Então ele mesmo confirma que é o Edson. Então que tá foi o Edson. isso. Então tá explicado, foi o Edson, Exatamente. não foi o Pelé. E sobre essas declarações também, o pessoal também está muito repercutindo uma declaração do Ronaldo, que ele diz que uma Copa se faz com estádios e não com hospitais, mas que essa declaração foi feita em 2011, né, quando ele foi eleito membro do Comitê Olímpico Local, e também até considera uma declaração infeliz, mas talvez que tenha sido desapropriada do assunto e tal, que ele estava falando também que os gastos estavam sendo divididos, que não estava sendo tudo direcionado para a Copa do Mundo e Olimpíada e tal, mas é uma declaração infeliz também, mas que está sendo apropriada como se tivesse sido uma declaração atual, mas que é de 2011. Eu acredito que isso está em pauta, né? Um dos grandes motivos dessas manifestações é uma quebra de expectativa, né? A gente já discutiu isso inúmeras vezes no programa. Existia uma expectativa e criou-se um agendamento por parte da mídia. Qual seria o legado da Copa das Confederações, o veículo, o VLT de Goiás, a mobilidade urbana, a própria mídia vem agendando em séries de reportagens dizendo o caos que está o transporte. E eu acho que é errado falar em transporte público. O caos é do transporte e da mobilidade urbana. Não dá para culpar só o transporte público. Né? A gente não tem políticas que incentivem outras formas de mobilidade. São discutidas aqui e ali, mas efetivamente implantadas, pouca coisa. Então, eu acho essa quebra de expectativa, o que vai ficar de verdade? Se estão lá os estádios, mas do lado ou no entorno você tem uma mobilidade urbana, facilitou você chegar ao seu emprego, né? Deixou uma infraestrutura que seja qualquer, mas que reverta em benefício para o público, isso não vai ser contestado. Agora, o que sobram são os elefantes brancos, que o exemplo típico é um estádio gigantesco de futebol em Brasília. Onde não há tradição. Onde não há tradição futebolística, não se enche. E Torcedores. Por favor, Júlio Penaró, tem um comentário? Não, só para completar esse assunto, eu li uma notícia que me deixou bastante estarrecido, que na Coreia do Sul e parece que até na África, estádios construídos para a Copa vão ser implodidos porque o custo de manutenção dele hoje é muito mais alto do que implodir. Então, eu acho que o Brasil não vai chegar nesse nível, mas se o nosso grande legado são os estádios e pode chegar a esse ponto, acho que é uma situação bem complicada. E só aproveitando essas declarações que eu citei aqui de ex-jogadores de futebol, até uma observação até que eu considero até triste, né, de ver nossos jogadores de futebol, nossos esportistas tão despolitizados. A gente que já viu aqui na década de 80, por exemplo, como a democracia corintiana, onde os jogadores reivindicavam a democracia e tal, e hoje a gente vê muita pouca atitude, muita pouca ação. Sócrates, Casagrande, Vladimir. Então, por acaso, o Fernando está com uma camisa do Corinthians hoje aqui. Que faz referência à democracia corintiana. Bom, mas vamos falar de coisa boa, né? Aqui coisa boa? Eu quero dar o meu aplauso para a Copa das Confederações também, de 3 exemplos que eu assisti nessa Copa das Confederações, de um time, um jogador e um jogo. De time foi pelo jogo da Espanha, na estreia contra o Uruguai, que foi um grande confronto, uma aula de futebol com os craques espanhóis. Eles tiveram um domínio absoluto, com 71% de posse de bola, e chegou até em algum momento do jogo a ter 87% da posse de bola. Foram diversos chutes a gol, e foi uma equipe muito coletiva. Foi bonito de ver essa seleção. Acho que para mim é a seleção espelho da atualidade. E também agora sobre o jogador, que foi uma aula individual também de futebol dentro dessa seleção, dada por Andrés Iniesta, que ele liderou a seleção. Foi bonito de ver demais o Iniesta jogando. Ele tentou executar 100 passes, e desses 100 ele errou apenas 2, e ele errou menos que o próprio Casillas, o goleiro. Ele errou menos passes que o goleiro Casillas. Então, pra mim, esse é o jogador que tá destruindo nessa Copa das Confederações, e que eu quero deixar meu aplauso. E pela partida entre 4-3 entre Itália e Japão, vitória da Itália, né? Que foi um jogo muito pegado, foi um jogo muito bonito também, lá e cá, muito contra-ataque e tal.
primeiros 30 minutos o Japão ele dominou o jogo, teve até... quando estava 2-0 nesses 30 minutos, teve vários gritos de olé durante a troca de passes entre o time japonês. E também teve pênalti mal marcado para a Itália, na minha opinião. Teve 2 bolas japonesas que bateram na trave no finalzinho do jogo. E para finalizar, o gol no finalzinho do Giovinco, que deu a vitória da Itália, pesando a força da camisa italiana, campeã do mundo, sobre o Japão, mas que foi bonito de ver. Ele mostrou um belo futebol, rápido, dinâmico, e eu gostaria de parabenizar essa partida em especial. Eu queria fazer 2 considerações em relação a esse jogo. Primeiro, óbvia consideração, a diferença do time do Japão contra o Brasil e depois contra a Itália. Alguns justificam isso do medo da camisa amarela do Brasil. O Japão teve 2 times distintos. O Japão contra o Brasil foi um e contra a Itália foi outro. E fazia tempo que eu não ficava tão emocionado e feliz em ver um jogo de futebol espetacular, com toda quanto a emoção que pode ter um jogo de futebol. Se foi pênalti, não foi. Um jogo pegado, terminou 4-3 com possibilidade de ter terminado empatado ou com vitória do Japão. E até o último minuto, um jogo que poderia ter vários finais. Então, acho que fazia muito tempo que eu não vi um jogo tão emocionante assim. Fiquei muito feliz. O que me chamou a atenção foi a narração de um locutor de rádio italiano, acho que apareceu no Esporte Total da Bandeirantes, o cara narrando o último gol. A narração é espetacular. Em relação à atuação do Japão contra o Brasil e contra a Itália, a diferença também se deve ao desgaste dos jogadores da viagem recente até o jogo contra o Brasil. Válido lembrar que no dia 11 de junho, numa terça-feira, o Japão jogou pela eliminatórias asiáticas, que já está classificado para a Copa do Mundo. Então ele chegou aqui ao Brasil na quinta-feira, então já estava muito cansado para uma estreia no sábado. E na quarta-feira, já com o time mais descansado, já deu para perceber. Fuso, né? Já deu para perceber um time muito mais forte, até na questão física. Sim. Eles com os 2 jogadores, o Honda e o Kagawa, que são os 2 principais ali, jogando muito bem. Eu havia apontado essa preocupação de como os times chegaram muito em cima da competição aqui pro Brasil, né? Na semana passada, eu havia apontado isso. Mas os próprios jogadores japoneses apontaram essa diferença também em comportamento dentro de campo, mesmo levando em consideração a questão física, mas a gente sabe que historicamente essa japonesada corre, né? Mas eu acredito muito mais essa mudança de postura do Japão devido ao tudo ou nada, né? Que eles jogo decisivo, né? Era um jogo decisivo, e eles perdendo, eles foram eliminados da Copa das Confederações, e por isso aquele espírito de luta e raça que eles deram. Passamos a bola então para Luiz Moraes e seus comentários. Tem Fórmula 1 hoje, Luiz? Só já comentando de Fórmula 1, saiu nas redes sociais uma imagem do Rubinho com uma camiseta fora color. Mas tudo bem, né? Cada um se manifesta do jeito que quiser. Lógico que era uma brincadeira. Ele chegou atrasado de novo? Como sempre. Eu vou vaiar o jogo da Nigéria contra o Tahiti, e nem vou vaiar o Tahiti, vou vaiar a Nigéria, que menosprezou o adversário. Quem acompanhou a partida vê que os jogadores da Nigéria chegavam na cara do goleiro, driblavam o goleiro e tropeçavam na bola, chutava para fora com um gol livre. O destaque, inclusive, o atacante Musa, que até fez gol, mas em que teve um lance em que ele driblou o goleiro e ele quis voltar para driblar o goleiro de novo. E nisso ele perdeu a bola e saiu rindo. Então, isso é só o Garrincha, né? Né? Mas é um menosprezo ao adversário que, assim, a Espanha fez 10-0 no Tahiti, nossa, que placar elástico, mas eles respeitaram, ele chegou ali para fazer o gol, fazia um gol, jogaram sério. A Nigéria não jogou sério, e nisso fez até eu torcer contra a Nigéria, inclusive no jogo contra o Uruguai, em que eu tava até meio pensando em qual desses 2 times que poderiam se classificar. O Uruguai venceu e agora tem grande chance de classificação no grupo. E então eu deixo minha vaia à Nigéria, que eu acho errado quando você menospreza um adversário, ainda mais sabendo das condições desse adversário. Não era nenhum clássico, não era alguma rivalidade, nem nada. E eles não precisavam ter feito isso com o Tahiti. Pelo menos o Tahiti fez o seu golzinho ali, que foi muito interessante. Você, Júlio, até inclusive ia falar, né, desse gol. Exatamente. Aproveitar já o gancho então sobre esse jogo, né, que é meu aplauso, na verdade, justamente pro gol que o Tahiti fez, mais pra comemoração dos jogadores. A gente sabe que o Tahiti é um time formado por atletas amadores, né, de várias profissões, só tem acho que um jogador profissional no time. E o curioso e o bacana de se ver é que quando eles fazem o gol, 7 jogadores se juntam para fazer a coreografia, para celebrar, né, como se fosse a canoa polinésia, né, que é o esporte mais praticado lá pelos tahitianos.
Então é legal, é interessante ver que o futebol possibilita essas questões, essa divulgação da cultura, né? A gente sabe que ali a comemoração de gol é um momento ali de 30 segundos, 1 minuto que o jogador tem, e ele se manifesta de variadas maneiras, e jogadores africanos, né, de seleções africanas costumam utilizar esses minutos, esses poucos segundos para divulgar a cultura deles. A gente lembra que na Copa da África 2006, o Tchabalala, quando ele faz o primeiro gol da África do Sul, o primeiro gol da Copa, ele também faz uma dança típica do país. O Roger Milá, na Copa de 90, também faz uma dancinha quando ele marca contra a Colômbia. Enfim, são manifestações que eu acho muito legais, que essas competições como Copa das Confederações, Copa do Mundo, permitem, né, já que o mundo inteiro está olhando ali, divulgar a cultura de outros países. E aí, é bom lembrar que o Tahiti saiu da Oceania, que hoje, com a Austrália deslocando para a Ásia para disputar as eliminatórias, basicamente sobra a Nova Zelândia para disputar a Copa do Mundo. Então ter a chance do Tahiti disputar uma Copa das Confederações, independente do nível técnico e tático, né, que acho que até o principal ponto da seleção ali, é muito importante até para valorizar outras culturas, né, aqui no Brasil principalmente. Exatamente. Bom, eu tenho um aplauso que é ao Miami Heat, que nesta última quinta-feira foi campeão da NBA com 4-3 de virada no San Antonio Spurs, que tinha o brasileiro Thiago Splitter, que perdeu a chance de ser o primeiro brasileiro campeão da NBA. E eu, inclusive, faço uma vaia até ao técnico Greg Popovich do San Antonio Spurs, que utilizou muito pouco o Thiago Splitter neste último jogo da final. O Splitter jogou por apenas 4 minutos, fez apenas 2 pontos. E esta vai porque o Splitter tinha funções defensivas muito importantes para o time, principalmente para ajudar o Tim Duncan, que até que foi bem neste último jogo da final. O grande problema foi Tony Parker, que fez apenas 10 pontos, e para a média dele de assistências também foi muito baixa. Mas aí destacar a atuação de LeBron James com 37 pontos, 12 rebotes, o segundo anel aí para LeBron, que se tinha alguma dúvida agora dele se ele um dia seria campeão da NBA, né, que se tinha na época principalmente do Cleveland Cavaliers, quando ele atuava por lá, ele agora já está com um bicampeonato aí e tem chance para tetra, porque o cara joga demais, principalmente na decisão. Só para completar, Luiz, sobre o Splitter, infelizmente ele foi muito bem nas finais de conferência, né, contra o Memphis, fez partidas excelentes, e nos 7 jogos que ele fez contra o Miami, infelizmente ele vai ser lembrado pelo grande toco que ele tomou do LeBron James. Quer dizer, ele tinha tudo para fazer boas partidas, o técnico também não ajudou muito, mas ele vai ficar marcado nessas finais pelo toco que ele levou e não por alguma jogada que ele fez. E que é isso que deixa triste na situação dele, porque era nesse momento que o técnico tinha que apoiar, né? Quando um jogador começa a errar muito, é difícil você tirar ele de quadro, porque você diminui totalmente ali a confiança dele. Então se era para deixar o Splitter em quadro, que estava jogando bem, mas infelizmente aí acabou ficando no banco, e o time do San Antonio é um time já velho, o trio Manu Ginobili, Tim Duncan e Tony Parker já tem uma idade avançada, e eles jogaram por muitos minutos, mesmo que se trata de uma decisão, acabou cansando muito também. Bom, agora passo a bola para Júlio Penariol aqui no Observatório do Esporte, e o assunto, pelo jeito, é basquete ainda, né? Continuando no basquete, antes só aproveitar que hoje é o dia do abraço aí, mandar um abraço para um amigo, Danilo Gato, um jornalista formado aqui pela Unesp, que está deixando o Bauru. Ele trabalhava na editora Alto Astral, colaborava muito com as revistas de esporte que a gente fazia por lá. Ele está indo para Jaú, trabalhar na TV Câmara de Jaú, então um abraço para o ouvinte e jornalista Danilo Gato. Bom, e continuando no assunto basquete, rapidinho, prometo, sobre o Bauru Basquete, fazer um balanço do time que está sendo montado para essa próxima temporada. O Bauru perdeu os pivôs Moço, Jeff Agba e DeAndre Coleman, e o ala pivô Pilar. Por outro lado, trouxe os pivôs Luca Tischer, o Murilo, que é o grande nome, talvez o jogador que era mais visado por outras equipes nesse período de contratações, e Bauru conseguiu trazer de volta para cá, porque ele já saiu daqui em 2002. Além do pivô Matias, que é mais para compor elenco, um argentino ala pivô Fabian Ramírez, e um ala de 20 anos que vem do Palmeiras, Gustavo Scaglia, é mais para formar o time sub-21 aí, manter o time forte que vem da temporada passada. Diga, Tuca. Não, é só uma pergunta. Você que é o nosso entendido em basquete que acompanha sempre, né? É muito preocupante a situação em formar um novo time, ou você acha que vai ter uma continuidade? Ou deixa eu fazer uma pergunta também, tudo de novo. Se você puder me responder. Parece que os pivôs são bem mais altos do que aqueles que foram embora. Exatamente, é isso que eu ia falar, né? Primeiro do Tuca, realmente, e já completando com a pergunta do Carlão, o Bauru Basquete vai ter que mudar um pouco o jogo dele, a forma de jogar, porque ele tá com 2 pivôs que
os chamados número 5, que é o pivôzão pesado, que joga embaixo de garrafão, né? Ocupando espaço, que é o Lucas Tischer e o Murilo, e dois caras que Bauru não tinha o ano passado. Sim. Então, ele vai ter que mudar o estilo de jogo, né? Jogar mais dentro do garrafão, que não é o estilo de Bauru. Bauru joga muito com chutes de fora, chutes de 3 pontos, chute dos alas, enfim. E uma única preocupação que me causa, na verdade, agora é a pressão, porque Bauru nunca teve um time que a gente falava, vai entrar para lutar pelo título. O Guerrinha, acho que não tá acostumado a ter times desse nível na mão dele. E agora a pressão vai ser toda em cima de Bauru, então vai ser legal ver como o time vai se comportar, como o Guerrinha vai se comportar. O Guerrinha que normalmente trabalha com jogadores jovens, formando atletas. O próprio Murilo jogou com ele aqui em 2002. Hoje no time nós temos o Gui, que foi formado pelo próprio Guerrinha. O Larry Taylor, quando veio pro Brasil, ninguém conhecia, mas nas mãos do Guerrinha ele se tornou um jogador de seleção. E agora não, ele vai ter um time, né, forte. Vai ser legal ver essa pressão, como que eles vão trabalhar isso. Sobre o Murilo, é bom lembrar que ele já atuou na posição 4 na seleção brasileira. Em alguns momentos, ele tem um bom chute de 3, apesar de ser um pivôzão mesmo, mais lento ali para deslocar. Mas ele sabe atuar bem ali também na linha do perímetro. Isso, aqui em São José ele fazia mais o trabalho mesmo de 5, né, com o Fúvio, fazendo o chamado pick and roll, a jogada básica deles. E vamos ver como eles vão trabalhar isso aqui em Bauru. Agora no Observatório do Esporte, vamos falar da formação de jovens atletas no Brasil. Recentemente, o diretor de Excelência Esportiva e Promoção de Eventos da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, Ricardo Avelar, afirmou que o governo vai investir 950 milhões para a organização das Olimpíadas 2016, além do que já foi previsto no orçamento. Desse total, 690 milhões vão ser investidos em atletas de alto rendimento. Mas e os jovens atletas? Não haveria uma destinação melhor para esse montante, visando a formação de novos praticantes e a inclusão através do esporte? No Brasil, existem algumas políticas de incentivo oferecidos pelo governo federal para a iniciação de novas práticas esportivas. O programa Bolsa Atleta, além de incentivo fiscal para o desporto, e a Lei Agnello Piva, que injeta 20% do dinheiro das loterias no esporte, são algumas delas. A Lei Pelé divide o esporte nacional em 3 categorias: educacional, de participação e de rendimento. O artigo 3 da lei define o desporto educacional como as atividades esportivas praticadas nos sistemas de ensino, ou seja, em escolas e universidades. Já o desporto de participação compreende as modalidades que visam a integração dos praticantes na vida social, na promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente. Enquanto a categoria de rendimento visa a obtenção de resultados em nível profissional. A professora da Escola de Educação Física e Esporte da USP, Maria Tereza Silveira, acredita que o investimento deve ser feito no esporte de base, mas não exclui o esporte de alto rendimento. Quanto mais trabalhar na base, e através da inclusão, através do esporte, maior a probabilidade que a gente vai ter de conseguir atletas para o chamado alto rendimento, né? Mas são muito poucos que chegam realmente no nível de alto rendimento. Então, assim, o papel do governo, na minha opinião, seria no sentido de fomentar o aumento, né, a melhoria da qualidade, do acesso da prática esportiva para todas as crianças brasileiras, né? Que ter condição que elas tenham uma boa formação esportiva para que aquelas melhores, se for o caso, se tiverem vontade, condição de realmente irem para o esporte de rendimento, que elas tenham condição para isso. Mas uma coisa, a meu ver, não exclui a outra. Acho que temos que trabalhar nos dois sentidos. Para o professor aposentado de Pedagogia do Esporte da Unicamp, João Batista Freire, o que está escrito na Lei Pelé não é aplicado na prática. Dos 3 níveis, o prioritário é o educacional, mas isso é só lei, isso não quer dizer que seja aplicado, né? No Brasil está cheio de lei que não é aplicada, essa é uma delas. Então, de fato, a prioridade é o esporte educacional no Brasil? Não é. A prioridade está aí, a Copa do Mundo. Um monte de estádios, um rio de dinheiro. Então, essa é a prioridade. A prioridade é o que a gente vê acontecer e não o que está escrito na lei. A professora Maria Tereza Silveira é coordenadora do Laboratório de Treinamento e Esportes para Crianças e Adolescentes da USP. As pesquisas do grupo mostram que o apoio aos atletas jovens é insuficiente e carece de organização e infraestrutura no Brasil. Ela afirma que a formação dos atletas deveria começar na escola e lembra que o abandono do esporte no ensino é histórico. Os
anos 80 para cá, a gente meio que tirou o esporte da escola, na verdade. Porque foi uma corrente que veio aí de estudiosos da área que entendia que o lugar do esporte não é na escola. Contrariamente ao que acontecia no resto do mundo todo. E aí o que aconteceu? A gente tem o clube, mas os nossos clubes são em números insuficientes para atender a quantidade de crianças que nós temos. As crianças estão na escola. Então, o que aconteceria? Na nossa percepção, a gente deveria ter atividades esportivas no contraturno, que a criança tivesse uma formação esportiva mais sistematizada, assim como uma formação musical, uma formação para teatro, para tudo, fosse plenamente educada. A pesquisadora acredita que a escola deveria oferecer o maior número de atividades para as crianças, sejam elas artísticas ou esportivas. Infelizmente, nós não temos período integral para a maioria das nossas crianças, mas que no contraturno as escolas tivessem condição de oferecer realmente atividades complementares educacionais, entre elas o esporte. Uma formação esportiva adequada, para que, se essa criança, um futuro cidadão, ele tenha condição de fazer uma prática de atividade física através de uma prática esportiva de maneira prazerosa. Então, se ele não for para o esporte institucionalizado, não quiser competir futuramente através de federação, liga, alguma coisa, mas que é um direito que ele também deveria ter, que ele tenha tido uma formação esportiva, que ele tenha condição de que, se quiser jogar um voleibol, jogar um tênis de mesa, tá? Jogar um basquete, que ele tenha habilidades para fazer isso na sua comunidade, no seu clube, seja que nível que for. Eu acho que o papel da escola nesse sentido seria fundamental, porque a nossa estrutura de clube não atende nem milésimo da nossa população. Nesta semana, desde quinta-feira, ocorreu em Bauru a Semana Sesc de Esporte para Todos, com uma programação que integrou estudantes, profissionais da educação física e crianças. O evento contou com vivências e palestras para promover a educação por meio do esporte e tratar da formação de atletas e, principalmente, educadores físicos. De acordo com o pedagogo do esporte João Batista Freire, a formação dos profissionais de educação física nas universidades brasileiras não atende às demandas. A formação não é boa, não é satisfatória, ela não atende às demandas, não atende à necessidade, por exemplo, de uma formação democrática, uma formação esporte democrático é um esporte que todos podem fazer, né? As faculdades, pensando nisso, não é nesse sentido que as faculdades formam seus professores. João Batista Freire afirma ainda que os atletas são trabalhados desde cedo a partir de uma perspectiva mercadológica. São formados para um mercado, né? Portanto, eles são mercadoria. Eles são o mercado da bola. Eventualmente, podemos observar episódios bastante humanos no esporte e tudo, mas na mão de quem dirige o esporte, o atleta é formado para ser uma mercadoria, como o café, como o boi, como roupa, para dar lucro, né? Não é para qualquer outra coisa que não seja isso. Agradecemos a colaboração da professora Maria Tereza e do João Batista Freire. E agora vamos abrir a discussão aqui para a mesa do Observatório do Esporte, mas eu passo a bola primeiro para Tuca Américo, que é formado em Educação Física. E Tuca, o que o Brasil precisa hoje? De atletas com medalha ou o esporte trabalhado como inclusão? Na verdade, uma coisa depende da outra, né? É impossível a gente pensar em atleta de alto rendimento se você não tem o esporte como educação. Eu acho que, se a gente voltar um pouco aqui no tempo, eu me graduei em Educação Física antes de me graduar em Comunicação Social. Me formei em licenciatura plena em Educação Física em 1985. E era uma época que havia uma grande agitação em termos de esporte e educação. As escolas tinham equipes, né, de diversas modalidades, existiam campeonatos entre as escolas estaduais, participavam também as escolas privadas. Esses campeonatos eram realizados primeiro em um nível municipal, depois regional, depois estadual, e também existia poucas competições em nível nacional. E eu acho que a gente tem vários problemas aí, que passa até, como apontou a professora Maria Tereza, né, a ausência da educação física nas escolas como disciplina regular do curso. Eu não sei você, meu amigo Carlos Napolitano, mas eu tinha educação física 3 vezes por semana. No contraturno. Eu tinha na faculdade.
Na faculdade, na década de 90, já da década de 90, eu tinha essa matéria que tinha que cursar, que é a educação física. E eu acredito que depois, no meados da década de 90, isso já deixou de existir. Né? Os colegas aqui da mesa acho que não têm a educação física na universidade. E não era uma educação física de caráter recreativo só, era educação esportiva. Então eu aprendi nas minhas aulas de educação física a partir da 5ª série, eu aprendi os fundamentos do voleibol, eu aprendi os fundamentos do basquetebol, eu aprendi os fundamentos do atletismo, né? E olha que hoje ainda você vai em qualquer escola pública, tem quadra coberta. Quadra coberta na década de 80 no Brasil, na década de 70 não existia. Era só nos clubes. Eu tô me rememorando aqui, Tuca. Eu acho que na 8ª série, 7ª série, eu cheguei a participar de torneio de atletismo. Então a gente saía de Mineiros, ia para Jaú competir lá num estádio olímpico de Jaú. Né? Eu lembro que eu participei lá de salto à distância, com aquele arremesso da bola. Arremesso de peso. Arremesso de peso, eu participei disso. Antes do Fernando falar, acho que eu já comentei isso aqui. Na década de 80 eu fui campeão avarense de salto triplo. Eu aprendi salto triplo na escola. Meu professor de educação física me ensinou salto triplo. Né? Então, o comentário do Fernando, antes de continuar. Eu queria só fazer uma menção aqui da parte que ela fala que a educação física foi um pouco deixada de lado nas escolas na década de 80. Eu queria até saber de vocês se tem alguma coisa a ver com o período da ditadura, né? Porque a educação física ela foi muito, muito fortemente incentivada durante a ditadura como um meio de você ensinar a disciplina, e a educação física ela foi bem usada nas escolas, e na década de 80 com a saída da ditadura, se tem alguma coisa a ver com isso, essa nova linha de pensamento de distanciar essa educação física das escolas. Embora exista uma relação, algumas pessoas façam essa relação, e eu posso dizer também que era uma educação física que buscava uma certa disciplina, uma organização, né, um comportamento até um pouco militarizado das aulas de educação física. A gente tinha que formar filas, marchar, tal. Mas colocava o braço no ombro do companheiro da frente, né, para fazer alinhamento. Como se fosse uma coisa militar. Mas eu não acredito que isso tenha sido, o fator determinante a isso. Eu acho que houve uma mudança de política em que não era interessante para o governo contratar um grande número de professores de educação física, né? Houve esvaziamento da escola pública. Eu vejo hoje poucos professores de educação física que têm competência para atuar nessa área de educação, de trabalhar o esporte como educação nas escolas públicas, prioritariamente, como apontou a professora Maria Tereza. Eu acho que é ali que está o berço. É ali que você vai identificar talentos que têm potencial para ser um futuro campeão olímpico. Então, porque você vai ter um número grande, um público enorme para poder selecionar. Então, o que me chamou a atenção aqui na pauta e na pergunta foi se os profissionais de educação física estão preparados para essa demanda. Infelizmente não. E eu entendi a demanda de educação, de inclusão, de participação e de alto rendimento. Mas me parece que quando um profissional de educação física, mesmo trabalhando com criança, me parece que se passa para a criança também essa questão da competição, do rendimento, e não atividade física, da prática do esporte, pela simples prática do esporte. Né? Então, essa é a percepção que eu tenho. Então, talvez aí as nossas faculdades de educação física não estejam preparadas para isso. Sim, eu lembro que para a gente a atividade esportiva era extremamente prazerosa. Era uma competição, mas uma competição de caráter lúdico. Né, que não valia muita coisa, mas o prazer de jogar e de aprender diversas modalidades. Eu acho que isso se perdeu um pouco. E o que a gente vê são cursos de educação física formando professores para atuar como personal trainers, como profissionais liberais que vão trabalhar, abrir sua academia, né, ou eventualmente para atuar em determinada modalidade num clube esportivo. Então eu vou ser um técnico da escolinha de futebol de salão do clube X, vou ser um técnico da escolinha de basquete do clube Y. E eu acho que isso esvazia um pouco esse grande público que a gente tem, que é o celeiro dos atletas, que na verdade são as escolas públicas, e que não acontece a educação física do jeito que deveria acontecer, o que eu acredito que é uma pena, que é lastimável, e
outros fatores que a gente discutiu aqui em outros programas, como também a criança que consegue se destacar, que é um atleta de nível destacado infantil, juvenil, quando chega no momento da virada e se tornar um atleta profissional, ele tem que optar entre ir para a faculdade ou correr atrás do patrocínio, uma vez a gente discutiu aqui várias vezes que não existe esporte universitário no Brasil. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, www.facebook.com/Observatório do Esporte. Você pode acessar também o blog do nosso programa e conferir outros programas anteriores do Observatório do Esporte. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Luiz Moraes e Júlio Penariol. Comentários de Tuca Américo, Carlo Napolitano e Fernando Martins. Equipe de reportagem: Fernando Martins, Gabriel Cortez e Vinícius Martins. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, José Carlos Marques e Carlo Napolitano. Até a próxima semana. Até lá, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.